Os povos indígenas brasileiros constituíam uma enorme diversidade de cultura, línguas e formas de organização social antes da chegada dos portugueses em 1500. Estima-se que existiam milhões de indígenas no território, distribuídos em centenas de povos distintos, cada um com suas próprias tradições, crenças e modos de vida. Esses povos não formavam uma unidade política, mas sim diferentes nações independentes. De modo geral, os indígenas viviam em equilíbrio com a natureza, utilizando os recursos de forma sustentável. A economia era baseada na agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo da mandioca, além da caça, pesca e coleta. O trabalho era dividido por gênero e idade e não havia a ideia de propriedade privada da terra como na Europa. Entre as principais nações indígenas destacam-se os grupos do tronco linguístico tupi, que ocupava grande parte do litoral brasileiro. Dentro desse tronco havia povos como tupinambás, tupiniquins, potiguaras. No interior predominavam grupos de troncos como o macro-G, como goitacazes e os chavantes, que apresentavam modos de vida diferentes dos litorâneos. A organização social indígena era, em geral, comunitária. A liderança era exercida por chefes, caciques, figuras espirituais, os pajés. A autoridade do cacique não era absoluta, sendo baseada no respeito e na liderança moral. Já o pajé desempenhava funções religiosas e de cura, sendo responsável por rituais, pela transmissão de conhecimentos espirituais. As relações entre diferentes povos podiam ser tanto pacíficas quanto conflituosas. Havia alianças, trocas culturais e comerciais, mas também guerras, muitas vezes ligadas à disputa por território ou à captura do inimigo. Portanto, antes da colonização, o Brasil já era habitado por sociedades complexas e organizadas, como grande riqueza cultural. A chegada dos portugueses provocou profundas transformações nessas populações, impactando drasticamente suas formas de vida. Agora vamos ver se você entendeu mesmo o que o Capitão Bonfim falou, hein? Vamos lá. O etnólogo Kurt Niembedaju assinalou em que um mapa etnohistórico a existência de cerca de 1.400 povos indígenas no território que correspondia ao Brasil do descobrimento. A respeito das sociedades indígenas que habitavam o território americano correspondente ao Brasil, na primeira metade do século XVI, assinaram a alternativa correta. Alfa pertenciam a grandes famílias linguísticas como os Tupi-Guarani, G, Caribe, Arauê, entre outros, com diversidades geográfica e de organização social. Bravo, em toda a costa encontravam-se os tapuiás, ao passo que os guaranis povoavam o Vale Amazônico, onde dividiam o território com grupos de família Aruac. Charlie, as sociedades tupis com quem os portugueses entraram em contato eram nômades e praticavam canibalismo, motivo pelo qual houve vários confrontos. Delta, os povos indígenas foram descritos de modo fidedigno pelos cronistas coloniais, o que permitiu conhecer suas visões de mundo e o significado cultural de suas tradições. A necessidade dos portugueses estabelecer alianças militares com grupos indígenas contribuiu para identificar genericamente os índios aliados como tapuiós. E aí, herói, heroína, dá aquele pausa e pensa. Ninguém falou que ia ser fácil, né? E olha, nós não temos só institutos que trabalham para o índio, não. Então, o índio é um patrimônio histórico do Brasil de verdade, deve ser defendido, né? O Exército é uma missão grande de proteger os indígenas, né? As Forças Armadas em geral, mas o Exército está na linha de frente. Muitas das vezes, aldeias são dizimadas, né? Isso é ruim. E quem permite isso? Infelizmente é a gente, né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça, tem que lutar pelo índio sim, o exército luta silenciosamente. Vamos lá. Questão alfa é a questão correta. De fato, os povos indígenas pertenciam a grandes famílias linguísticas como Tupi-Guaranis, como o capitão falou, G, Caribe, Aruac, com grande diversidade cultural, social e geográfica.
Letra Brava, ele fala dos tupis, ocupavam majoritariamente o litoral. Não, os tapuiás. Além disso, os guaranis não se restringiam ao Vale Amazônico. Charlie está errada. Por que está errada, mestre? Os tupis não eram nômades, eram em geral sedentários ou semi-sedentários, embora houvesse antropofagia ritual, isso não define nomadismo. Delta, errado. Os cronistas coloniais não eram totalmente fidedignos, pois tinham visão eurocêntrica e muitas das vezes distorciam as culturas indígenas, né? A Eco está errado porque o termo tapuiá era usado pelos tupis e depois pelos portugueses para designar inimigos, né? Ou povos não tupis, não aliados. Nossa aula está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Leia, refaça exercícios, é um assunto importante e esse assunto vai cair. Caveira, salto xeroque entre ele, tem tudo.